Olá pessoal, meu nome é Ene Mari, eu sou assistente social de formação, atuo no setor de perícia médica no município de São José dos Pinhais, no Paraná. Trabalho no setor de perícias judiciais, atualmente afastada, frequentando mestrado de políticas públicas pela Universidade Federal aqui do Paraná. E também tive, ao longo de 20 anos de profissão, pelo menos 17 na linha de ponta, atuando também com o público de crianças e adolescentes nesse processo de violência e fazendo parte da rede de proteção de atendimento. A rede de proteção, ela se caracteriza por uma série de políticas públicas que se voltam ao atendimento dessa criança com o foco da proteção do Estado e a proteção que eventualmente a família, por algum motivo, não esteja conseguindo alimentar, ok? Partindo desse pressuposto, nós fazemos um link à experiência recente da pandemia de Covid-19, que foi uma ação e um desencadeamento global, onde todos foram afetados de forma mais ou menos intensa, mas há que se considerar que nenhuma família passou ilesa por todo esse processo. Algum dano ainda essas famílias carregam. E essa discussão com esse artigo vem trazer à tona o foco específico da violência infantil. A violência infantil, ela perpassa qualquer faixa, qualquer espaço temporal. Nós passamos por décadas, por revolução industrial, por mudanças de governo, e sempre o tema violência infantil vem à tona como uma pandemia que nunca acaba. Há que se considerar que a violência é o ato de dominação sobre o indivíduo evidentemente mais fraco, e que para passar pelo processo de denúncia, do processo de violência e de defesa dessa violência, a criança em específico, ela precisa de outro adulto para denunciar o adulto que a violenta, que a agride, seja lá qual faceta da violência nós estejamos falando. Com esse artigo, a gente pretende trazer novamente a discussão, mais uma vez, mas de fato olhar e se debruçar para esse artigo com cuidado, entendendo que esse foi talvez o mais intenso dos últimos anos, o processo de isolamento, de gravidade, de seriedade e da maneira como a pandemia de Covid-19 se desencadeou a nível global. Em específico no Brasil, nós vivemos as particularidades, mas sabemos que na existência de um novo processo pandêmico, certamente o Brasil fará parte e também terá as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. O que faremos de diferente? Estaremos daqui a alguns anos novamente falando sobre o tema? Então a discussão é se é pobre, sofre violência porque é pobre. Se mora em comunidade, sofre violência porque mora em comunidade. Se é de uma classe média, sofre violência, mas não é denunciado, porque apenas a denúncia do pobre chega aos órgãos de proteção. O fato é que a violência, novamente, com foco infantil, mas não a única faixa etária que sofre do processo de dominação, a criança, seja lá qual faixa etária esteja vivendo, seja lá qual faixa social esteja vivendo, ela está da mesma maneira, por motivos diferentes talvez, vivendo o processo de violência física, sexual, psicológica, de negligência patrimonial e por aí vai. O processo mais difícil de atendimento, principalmente durante o período de pandemia, foi a dificuldade de acesso aos serviços da rede de proteção, principalmente os da educação e da saúde, que naquele momento foram interrompidos
por conta do isolamento. A saúde evidente estava voltada com todas as suas forças para o atendimento às vítimas da Covid-19, à vacinação, ao contágio, à sobrevivência humana. E a educação evidente para evitar a propagação do vírus e promover o isolamento necessário, teve o atendimento interrompido. Com os serviços principais, os olhares principais de violência à criança interrompidos, nós tivemos fragmentado esse olhar. E então a subnotificação vem à tona. Quantos números de crianças sofreram violência durante a pandemia? Não temos esses números. Sabemos quantas pessoas morreram pelos sistemas de óbitos, mas não sabemos o número de violências. Os números de violência chegaram aos serviços hospitalares quando já estavam em níveis gravíssimos de risco à vida. Há que se pensar novamente por onde andam as crianças que sobreviveram. A cada 3 adultos que viveram o processo de pandemia e que morreram, uma criança, pelo menos, se tornou órfã. Então, a cada 3 adultos, que se contaminaram durante a pandemia, uma criança se tornou órfã. Por onde andam essas crianças? Estão sendo acompanhadas por quem? Essa é uma discussão que temos que trazer na sociedade. A discussão das fragilidades da sociedade, no sentido de não conseguir lidar com o imprevisível. Nós temos todos os fatores que foram agravantes durante o processo da pandemia, e bem discutimos isso durante o artigo, que são questões que abalaram todas as famílias de maneira muito intensa, em maior ou menor proporção, mas as questões financeiras, fragilidade material, alimentar, muitos empregos foram interrompidos, as dinâmicas de trabalho home office, aquelas pessoas que se viam familiares, apenas aos finais de semana passaram a ter que conviver o dia inteiro, trabalhando juntos. As crianças passaram a ter sistema de alfabetização em domicílio, pelos pais, as pessoas não estavam preparadas para viver esse processo. Os conflitos, as tensões, os noticiários, tudo junto desencadeou um processo de tensão e de abalo emocional de tal maneira que os conflitos, sim, de violência tiveram se agravando durante esse processo da pandemia. Há dados de que 70% dessas crianças, aproximadamente, sofreram o processo de violência todos os dias. Era diário. Eu não estou dizendo que ela sofreu a violência hoje, depois só na semana que vem. Era diário. As crianças, principalmente de comunidades um pouco mais isoladas, ou enfim, com poucos recursos financeiros, usam da alimentação da escola como única fonte de alimentação. Como que ficaram no período em que a escola esteve fechada? Muitas perguntas nós nos questionamos, e quando falamos de violência, lembramos do tapa, da violência sexual. Não podemos esquecer as outras facetas. Esse texto e esse artigo vêm para que possamos discutir acerca desse processo de pandemia, das fragilidades que, em específico, reitero, que são as crianças aqui com o foco, mas que não são as únicas vítimas do processo da pandemia. Quais são as mazelas que hoje elas ainda carregam? E nós temos que trazer, sim, a sociedade para essa discussão. Essa discussão me importa, essa discussão me interessa, essa discussão me machuca e me obriga a olhar para o outro. Eu convido que a gente possa discutir cada vez mais sobre esse assunto.